vossas Bíblias no livro do Juizado de Israel, Juízes, capítulo de número 11. Quero trazer uma palavra endereçada à família, qual nós estamos reunidos aqui hoje para juntamente cultuarmos a Deus, louvarmos a Jesus. Gostaria de trazer uma palavra direcionada. Juízes, capítulo de número 11. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Enquanto os irmãos folheiam, quero externar novamente a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra e também estar adorando a Deus também juntamente com os irmãos. É um motivo de muito privilégio nós estarmos aqui. Eu louvo a Deus grandemente, também pelo meu amigo também que está lá, aleluia, congregando com a gente. Que homem cheio de Deus, um homem abençoado, qual tem nos ajudado bastante lá onde nós estamos. Creio que Deus vai continuar usando e abençoando lá conosco também. Amém, meus irmãos? Todos encontraram o texto? Glória a Deus. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. Os irmãos podem estar acompanhando. Eu quero fazer alguns saltos aqui nos versículos e a gente vai pontuando algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto, Juízes capítulo de número 11, versículo 1. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité. Eles disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefité. Versículo de número 29, diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. Versículo 30, e Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Amém? Só até aqui. Meus irmãos, é de muito conhecimento de todos que o livro de Juízes é um livro cíclico, é um livro em que você pode ler ele do começo ao fim, você vai entender um ciclo que acontece no livro. E qual é este ciclo? O ciclo de quê? Nós sabemos que Josué morre. Após a morte de Josué, o texto mesmo diz, no final dos seus capítulos de Josué, que o povo ia aonde ele queria. Não havia mais a liderança que outrora havia em Moisés e em Josué. E agora o povo começa a ir cada um para o seu canto, cada um fazendo o que queria. Inicia-se um ciclo. E qual é este ciclo? O povo se afastava de Deus. O povo começava a se afastar da palavra, se afastar dos princípios. Aí Deus levantava um povo para oprimir Israel, oprimir o povo. E Deus, quando o povo entendia que aquilo era um afastamento de Deus, eles buscavam a Deus novamente, se arrependiam, voltavam-se a adorar a Deus. E Deus enviava um juiz para livrar o povo. E ficava-se neste ciclo, este looping, o livro todinho.
Israel peca, erra, se arrepende. Quando se arrepende, Deus envia um juiz, e o juiz livra Israel, e o povo vive bem, abundante novamente. E o ciclo inicia novamente. Muito obrigado, irmã. O povo se afastava de Deus. Deus mandava alguém para subjugar um rei, um reino de fora. O povo se arrependia. Deus mandava um juiz. O juiz livrava Israel. E Israel vivia bem novamente. Então existia um ciclo muito notório. Nós sabemos também que agora em Juízes, Deus levantava pontualmente vários juízes. E o que eu quero dizer hoje, o juiz agora ao qual eu quero tentar trazer alguma lição, e algo que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias, a qual foi feito o convite pelo nosso irmão pastor Anderson, é sobre este homem por nome de Jefté. Perceba que eu entrei nessa casa de adoração, de louvor, de oração, eu fiquei muito surpreso com aquele momento de comunhão. Eu falei, nossa, que lindo, que maravilhoso, a gente, às vezes, no decorrer da semana está tão corrido, não conseguimos nos falar, aí os irmãos aqui reunidos no domingo, eles tiram esse tempo para abraçar, para devotar um sorriso, para estender a mão. Isso é maravilhoso. E eu gostaria de falar hoje sobre família. O tema da minha mensagem hoje, o qual o Senhor colocou no meu coração, é este: Jefté, vencedor lá fora, mas um perdedor em casa. Eu vou repetir: Jefté, vencedor lá fora, mas um perdedor em casa. Eu gostaria de aqui pontuar nessa mensagem algumas lições para termos uma comunhão e um lar abençoado, uma família abençoada, uma família abundante em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero pontuar e trazer algumas lições na vida deste homem por nome de Jefté. Juízes capítulo 11, versículo de número 1, vamos trazer o ponto a ponto, versículo por versículo, vamos fazer uma mensagem textual. Era então Jefté do original significa Deus abre. Deus abre. Jefté, ele era filho de Gileade, neto de Manassés. Manassés, tecnicamente, um dos patriarcas, uma das 12 tribos de Israel. Jefté, ele era um homem a qual ele convivia com um preconceito. Ele tinha que conviver com o seu histórico difícil. A Bíblia diz agora aqui que Jefté, ele era filho de Gileade, valente e valoroso, porém. Meus irmãos, perceba que na nossa vida não é diferente. Quando Deus trouxe novamente a nossa identidade, que nós estávamos perdidos na identidade de Adão, de pecadores, em Cristo Jesus nós somos salvos, e a nossa identidade é devolvida. E hoje, através de nós cremos em Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade. A identidade de filhos de Deus. Mas perceba que o mundo, ele nunca vai nos ver da forma que somos hoje. Perceba que o texto vai dar várias características para Jefté. Jefté, ele é valente, ele é valoroso, mas sempre vai ter o porém. Porém, filho de prostituta. Perceba que o mundo vai sempre querer destruir, desfigurar a nossa identidade. O mundo sempre vai vir com o porém, porque o mundo não vê o que Cristo fez em nós. O mundo, ele sempre vai observar o nosso histórico. O mundo vai pontuar em nós o porém. Mas nessa noite, o Senhor Jesus Cristo me trouxe aqui para te dizer que nada neste mundo pode desfigurar a sua identidade em Cristo Jesus. Você tem valor. Você é filho de Deus. E nem o porém que o mundo possa colocar na sua história vai impedir dessa história continuar
a ser escrita: você é filho de Deus, você é filho de Deus. Você tem uma história que talvez você tenha, até sinta vergonha no passado, mas Jesus não olhou para a sua história. Ele quer aceitá-lo como filho nessa noite. Você é filho de Deus, aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Perceba que o mundo sempre vai querer nos desfigurar, desconstruir a nossa identidade. Tirar aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Tirar aquilo que Jesus nos devolveu na cruz do Calvário. Se por a morte veio por Adão, a vida veio através de Cristo. E hoje nós temos vida e vida em abundância, porque Ele nos deu, Ele se entregou. Glória a Deus. Então perceba que Jefté já convivia com conflito. As pessoas estavam querendo colocá-lo, defini-lo por aquilo que ele veio, da onde ele veio, da sua origem. E queriam afastá-lo da sua verdadeira identidade. A Bíblia vai continuar a nos dizer que quando Jefté se torna mais velho, a mulher de Gileade também teve outros filhos. No original aqui, quando eles se tornam grandes, significa Gadal, quer se tornar poderoso, se tornar alguém maior, se tornar alguém com posses. Quando eles se tornaram grandes, expulsaram Jefté de sua cidade. Expulsaram Jefté de sua herança. Não herdarás em nossa casa, porque tu és filho de outra mulher. Então Jefté foge para a cidade de Tobi. Tobi do original significa agradável. E agora ele vai para as margens de Ramote de Gileade. E ali agora em Ramote de Gileade, Jefté vai continuar trabalhando. Porque independente das pessoas não o reconhecerem, Jefté tem uma identidade. Jefté tem capacidade. Jefté tem força e condição de continuar trabalhando. Então aqui nessa noite tem mais uma lição para nós. Não trabalhe pelo reconhecimento na obra do Senhor. Trabalhe por aquilo que você é. Você é servo. Você é filho. Entrega o melhor para Ele. Independente de onde você foi colocado, ou independente daquilo que você foi colocado para fazer, faça. O texto vai continuar dizendo que ele vai começar agora a reunir pessoas, e a sua liderança vai ganhar muito conhecimento. A liderança de Jefté vai ganhar muito alarde para o povo. A Bíblia diz, naquele ciclo que eu disse, que Deus levanta Amon, um dos reis, para começar a atacar Israel. E qual é a proposta? A proposta é essa: de recuperar as terras, em aspas, a qual Israel havia tido como herança. Amon vai começar agora a atacar, a querer atacar e tomar novamente essa terra. E o interessante é que Jefté tem algumas características, eu quero aqui pontuar. Quando este rei se levanta, Jefté é chamado novamente. É chamado agora para tomar novamente, para se tornar novamente um juiz. E dominar ali sobre aquele povo e liderá-los. E agora eu quero aqui dar algumas características de alguém que é um vencedor lá fora. Um vencedor em todos os âmbitos. Primeiro ponto, o versículo 1 vai dizer, eu quero dizer a primeira característica de Jefté. A Bíblia diz que ele era valente. Versículo 1. Valente significa aquele que é corajoso. Em João capítulo de número 16, versículo 33, Jesus vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ânimo no original grego significa ter muita coragem. Porque eu venci o mundo. Então perceba que Jesus já estava dando a letra para a gente.
No mundo vai ter aflição, meu irmão. No mundo vai ter aflições. Mas é necessário de ti bom ânimo. No livro de Josué, no primeiro capítulo, quando Deus vai chamá-lo agora para suceder Moisés, as primeiras palavras que ele vai dizer para Josué é o seguinte: seja corajoso, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Perceba então, que para aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas, para aquilo que o propósito de Deus tem para nossas vidas, exige de nós também o primeiro passo. E qual é o passo? Seja corajoso, tenha bom ânimo, se levante, se posicione. A primeira característica de Jefté é essa: ele tem posicionamento, ele tem ânimo naquilo que ele faz. A aflição pode vir, mas nós temos que ter ânimo. Nessa noite, em nome de Jesus, eu creio que a igreja está sendo animada pelo Senhor, para continuar progredindo, prosseguindo, porque as aflições do mundo presente são muitas e terríveis, mas nós como igreja continuaremos prosseguindo, continuaremos caminhando, porque foi Cristo que nos levantou, foi Cristo que nos animou. Que o Espírito Santo nos anime nessa noite a continuar. Glória a Deus. Corajoso, valente. Segunda característica, o texto também vai dizer, no versículo de número 25 ao versículo de número 27, que agora Jefté toma a liderança do povo, e Jefté vai começar a questionar o porquê que Amon estava querendo dominar aquele território. Jefté vai trazer a palavra para ele, e a palavra é o seguinte: mas espera aí, nós estávamos habitando em Aroer, perto do Esbom, há muito tempo. Em nenhum momento vocês foram lá para poder tirar de nós essa terra. Essa terra foi quando nós passamos lá na época de Moisés e Josué, nós temos que passar pelo povo, rodearmos ali Edom, a terra de Moabe, e nós recebemos ali agora como herança essa terra. Por que você quer agora tomar aquilo que Deus nos deu? O seu rei, o seu Deus, você mesmo disse, né, que o seu Deus de Amon é quem dá aquilo que ele te dá, é aquilo que vocês tomam para si, o que ele te deu, né? Mesma coisa eu te digo, aquilo que o Senhor nos deu, ninguém vai tomar. Aleluia. Aquilo que o Senhor nos propriou, nos deu por herança, é nosso. E Jefté vai combater este rei, mandando essa mensagem. A Bíblia diz agora que a terceira característica, a segunda característica de Jefté está no versículo de número 29 do capítulo 11. E me chama muita atenção, e eu quero aqui pontuar isso. Quando ele compra essa briga com Amon, o negócio começa a ficar estreito, porque o reino dele era um reino poderoso, e Israel estava num momento difícil, estava num momento de território complicado. Mas a Bíblia diz o seguinte, no versículo 29, e a característica daquele que conquista, que alcança algo em Deus. A Bíblia diz no versículo de número 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Perceba que, até certo ponto, Jefté estava sendo valente, corajoso, indo para cima, não deixando que o inimigo entre no território dele e conquiste. Só que chega a certo ponto que a nossa força vai se esgotando, que a nossa força vai acabando. E o texto vai dizer o seguinte, que Deus entrou no negócio. E qual é? O Espírito do Senhor veio sobre ele. Nessa noite, independente da causa, da situação que você está vivendo, a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite é: seja cheio do Espírito, porque se o Espírito está sobre você, você vai ser capaz, condicionado, de realizar o propósito que Deus tem para a sua vida. Você precisa ser cheio do Espírito, precisa ser capacitado por Ele, porque eu quero dizer uma coisa: certa feita, nossa força vai se esgotar, o braço vai se cansar,
Mas a Bíblia diz lá em Salmos 40, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque ele está capacitado, fortalecido, impulsionado pelo Espírito do Senhor. Então a condição para conseguirmos vivenciar os propósitos de Deus é sermos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalecerá, nos condicionará, nos capacitará. Paulo vai dizer, não é que sejamos capacitados, mas é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer a obra. O Espírito Santo de Deus é a condição primária para realizarmos o propósito e vivermos uma vida com Ele, abundante na obra de Deus. Alguém está comigo? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, a segunda característica de Jefté é essa. Ele foi capacitado pelo Espírito. E o negócio estava ficando feio, porque o povo queria invadir aquilo que Deus lhes dera. O território que era de Jefté e de seu povo. Eu não sei qual é o território que o adversário tem tentado entrar na sua vida. Talvez o território que o adversário tem tentado entrar é o território familiar, é o território no trabalho, é o território na faculdade. Mas aqui eu quero te convidar, busque a presença do Senhor e seu Espírito, porque você vai conseguir vencer este momento. O adversário não vai entrar no território que Deus já se apropriou. A sua casa é do Senhor. O seu trabalho é do Senhor. A faculdade que Deus preparou é do Senhor. Glória a Deus. O ambiente aonde você está inserido é do Senhor, porque você manifesta a sua presença. O adversário não tem direito, não tem propriedade naquele lugar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, prosseguindo aqui, Jefté foi capacitado pelo Espírito. Jefté foi capacitado pelo Senhor para essa grande batalha. Perceba que Deus sempre vai dar batalhas que numericamente, na ótica humana, seria impossível de vencer. Exemplo de Josafá. Josafá ia batalhar contra diversos reis unidos em um só exército. Mas aí o Senhor entrou no negócio e disse para ele, nessa batalha você não vai ter que pelejar. Parai e olhai, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Quando o Espírito de Deus, quando nós somos condicionados, direcionados pelo Espírito, não importa o poder numérico que o mundo ou aquele desafio pode ter. Não importa a altura da muralha, Jericó tem que cair. Não importa o obstáculo que possa se vir sobre nossas vidas, o Senhor estiver conosco, nós iremos prosseguir. E aí agora ele vai se reunir. O texto vai continuar nos dizendo, e o que me chama a atenção é, que quando Jefté vai dar início à sua batalha, à sua peleja com Amon, no versículo de número 30, ele vai fazer um voto com Deus. Perceba que agora ele fala o seguinte, Jefté fez um voto com o Senhor. Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, sair ao meu encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Agora preste atenção. As características que eu pontuei aqui de alguém que vence lá fora. Ele agora foi promovido, saiu da periferia, conquistou um cargo bom na empresa, virou líder, virou chefe, virou grande, virou juiz de Israel. Porém agora ele vai utilizar de um voto que para mim foi um voto de fé, mas sim um voto de loucura. Porque nós não podemos confundir fé com loucura. O texto vai dizer que ele faz o voto, daquilo que sair primeiro da minha casa, lhe darei por holocausto. Holocausto significa entregar totalmente no altar aquela oferta queimada, até sobre as cinzas. É totalmente ser entregue no altar.
Perceba, preste atenção. A Bíblia vai dizer agora que ele vai sair para a batalha. Jefté consegue, conquista essa batalha por Israel. Jefté consegue a vitória. Jefté consegue o êxito lá fora. Jefté consegue ter uma vitória muito importante em sua vida profissional, em sua vida social. Porém, quando ele finaliza o povo de Amon, vence a batalha e retorna para sua casa, o texto é muito claro e diz: quando ele chega e pisa o pé na sua casa, o seu refúgio, o seu lugar ali de comunhão com seus filhos, com a esposa, quando ele pisa em casa, adivinha quem vem comemorar a vitória que Jefté teve lá fora? A sua própria filha. Ela vai saindo de casa com tamborins, com instrumentos de música, querendo se alegrar com a vitória que o pai teve lá fora, querendo se alegrar com aquilo que foi feito lá fora. Ela queria compartilhar aquele momento com Jefté. Só que ele tinha feito um voto antes. Qual era o voto? Aquilo que primeiro me sair da casa, eu lhe darei inteiramente como holocausto ao Senhor. Por que Jefté fez isso? Porque na antiguidade, segundo os costumes, os animais eles ficavam circulando pela casa. Normalmente ovelhas, algum tipo de gado na época, circulava como se fossem animais domésticos. Então na mente de Jefté, naquele momento de loucura, naquele momento de precipitação, ele entendeu que o animal é que ele veria primeiramente ao sair de casa. Só que os animais que ficavam em casa não saíram nesse dia. Quem saiu foi a própria filha. Agora o negócio ia ficar feio. Jefté fala o seguinte: a minha alma se esvanece agora. Eu fico triste porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso deixar de cumpri-lo. Segundo algumas tradições, o nome da filha de Jefté tinha por nome de Adan, que significa ornamento. Meu Deus. Ou seja, era aquela coisa na nossa casa que deixa a casa bonita, que deixa a casa feliz, que deixa a casa perfumada, ornamentada. Perceba que um ato precipitado nosso pode custar muita coisa para nós. E aqui eu quero aplicar uma coisa no nosso coração. No versículo 30. A adoração equivocada nos faz sacrificar não nos faz sacrificar aquilo que nos custa, mas sim aquilo que nos destrói. Meus irmãos, quando ele faz esse voto, ele está pensando somente na vitória lá fora, mas ele se esqueceu que tem alguém lá na casa dele que também é de importância. Não venhamos aqui sacrificar aquilo que pode nos destruir, porque Jefté naquele exato momento estava sacrificando o seu futuro, porque a filha era a sua posteridade, ela poderia casar-se e gerar-se mais filho para Jefté, dando seguimento na sua história. Mas naquele exato momento ele acabou com o seu futuro. Eu quero aqui trazer um alerta para nós como igreja. Cuide do seu lar. Olhe para o lar. Porque a igreja dá início naquele exato momento em que você olha para a sua esposa, para o seu esposo e diz para ele: eu te amo. Você é importante para mim. Cristo colocou você em minha casa, em minha história, para juntamente vivermos para Ele. Meus irmãos,
Nós venhamos nessa noite, eu quero aqui somente reafirmar, eu sei que tem muito homem, mulher, pessoas abençoadas, com lar abençoado, mas eu quero aqui somente reafirmar: o Espírito Santo de Deus está sobre o seu lar e sobre a sua casa. Você não vai perder os seus. Você vai viver em alegria, em harmonia e com ornamento no seu lar. Eu não sei se eu estou pregando para pessoas que talvez na sua casa está em um momento de conflito, mas em nome de Jesus o conflito acabou agora, porque Jesus está entrando agora no seu lar, está tocando em você. Eu creio que em nome de Jesus, a partir de hoje, o seu lar vai ser um lar mais harmonioso, vai ser um lar em qual você vai chegar e vai ter alegria do Senhor, vai ser um lar a qual o Espírito do Senhor vai continuar trabalhando. Perceba que Jefité venceu lá fora, mas perdeu em casa, porque não deu crédito para o projeto de Deus, que é a família. Eu quero aqui alertar, eu quero aqui reafirmar: comece devotando os seus esforços em sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Cuide, eduque, fortaleça os vínculos. Diga cada vez mais: eu te amo. Ore junto, prossiga juntos no Evangelho. Cristo quer começar a trabalhar lá dentro, para depois começar a você expandir a sua vida, a sua bênção lá fora. É noite de invertermos a situação. Eu quero alertar aqui e reforçar: não adianta sermos vencedores lá fora e sermos uns perdedores em casa. Que venhamos ser fortalecidos ao Senhor, no Senhor nessa noite, a buscarmos sermos firmes, vivos, fortes, amáveis, corretos, justos no nosso lar. Jesus quer trabalhar no nosso lar. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? É noite do Espírito Santo trabalhar lá dentro, trabalhar nos relacionamentos entre pai e filho, filho e pai. É noite de Jesus começar agora a retocar, a remodular os nossos relacionamentos. E que o Senhor possa fazer isso conosco. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Porque o projeto e o planejamento de Deus inicia-se lá. Amém, meus irmãos? Quem está comigo ainda? Glória a Deus. Jesus está no meio do seu lar. E eu quero aqui dizer algo. Sabe o que deixa o seu lar bonito, ornamentado? É a presença de Jesus. É por isso que muito ímpio às vezes entra na sua casa e fala: nossa, que ambiente bonito. Que ambiente gostoso de ficar, de se comungar, não é verdade? De almoçar. Não pela comida, mas pela atmosfera. Aí você vai chegar nele e vai falar: não, meu irmão, que o ornamento aqui não é o vaso de planta, não é a estante bonita. O ornamento da minha casa é Jesus Cristo, a qual me salvou, me resgatou minha esposa, meu esposo, e demos início e continuamos ainda com Ele. Amém? Glória a Deus. Percebe então agora que Jefité, em sua loucura, em sua precipitação, ele entrega a sua filha. Aí tem uma grande discussão: será que ele entregou no altar em holocausto ou ele impediu ela de ter filhos? Eu quero dizer que, devido à cultura de Jefté naquela época, estimulada por Moloque até mesmo, que era ali dos redores, havia muitos deuses, principalmente 7 divindades importantes: Dagon, Milcom, Moloque, Astarte, Astarote. Então era influenciado na época, porque eu digo novamente, não tinha um líder ali naquela época firme. Então o povo era influenciado pelos cananeus, com a qual estava inserido ali, aquele povo. Então eu acredito, e biblicamente dizendo pelo verbo que é utilizado aqui, ele sacrificou em uma fé totalmente louca.
perdida, sem fundamento. E ele destrói e rui com as próprias mãos o seu próprio lar. O texto vai continuar dizendo que ele sacrifica e dar-se continuidade no discorrer da história. Nós falamos aqui sobre Cristo, sobre Deus, trabalhando no nosso lar. E agora eu quero falar aqui, já finalizo aqui, eu estou finalizando, que é Deus trabalhando nos nossos relacionamentos externos. O texto vai continuar dizendo, nos capítulos de número 12 em diante, nos versículos em diante, até o versículo número 7, agora vai ter o conflito entre irmãos, e eu quero estender aqui para a igreja. O texto vai dizer que quando Jefté vence os amonitas, os efraimitas, que era irmão de Manassés, inicialmente, questiona Jefté. Jefté, por que você não nos chamou para pelejar contra Amon? E eles agora vão continuar a se levantar. Eles vão se levantar contra Manassés, contra a tribo de Gileade, de Jefté. Só que o interessante aqui eu quero pontuar uma coisa. Jefté tem um outro erro. Jefté não é um pacificador de conflitos. A Bíblia vai dizer, lá em Gideão, quando houve o mesmo conflito, em que os irmãos iriam cobrar o outro, devido a não ter participado da vitória de Israel, Gideão vai apaziguar a situação. Ele vai dizer, não é assim. Aleluias. Não foi bem assim, vamos acalmar os ânimos, vamos resolver a coisa da melhor forma. Porque Gideão é uma tipificação, uma simbologia de nós aqui como igreja. Nós estamos aqui para atacar nossos irmãos. Mas como Jesus Cristo disse, bem-aventurados são os pacificadores. Pacificador no original não quer dizer que você vai fugir do conflito. Não. Mas é saber como resolvê-lo. Nós como em comunhão agora, como igreja, entre irmãos, nós ultimamente estamos entrando em muitos conflitos. Mas em nome de Jesus, eu creio que nós vamos ter resoluções melhores, porque nós estamos levantando uma igreja aqui nessa noite de pacificadores, aleluias, que não foge do conflito, mas em sabedoria em Cristo, sabe conversar e sabe resolver. Só que agora aqui, fazendo um contraste, Jefté não teve a mesma atitude de Gideão. O texto diz agora que Jefté entra em conflito com os irmãos e guerreia contra eles. Agora mais um relacionamento que Jefté destrói com as próprias mãos. O relacionamento de comunhão entre irmãos. Jefté agora batalha contra ele. E eu descobri aqui no texto o porquê que houve isso. No texto, quando eles batalham e pelejam, Jefté consegue superar-se os seus irmãos e vencê-los. Quando Efraim entende que não consegue vencer, eles tentam fugir pelos vales, que são rios, que dão acesso à cidade, à terra de Efraim. E aí Jefté, em sua artimanha de juiz e líder de guerra, ele vai colocar soldados naquele lugar. Os únicos acessos aonde os efraimitas conseguiriam sair. Quando eles passavam por essas guarnições, eles perguntavam, você é efraimita? Se ele falasse que não, olha como é o ruído da comunicação entre irmãos. Se eles falassem que não, os guardas falavam, mas espera aí, então fala Shibolete. Devido à grande distância de tempo, começada lá da época de Moisés, eles estavam tão afastados entre eles, que até o modo de falar era diferente. Ixi, vou dar esse silêncio mais da igreja, não tem problema não. Até o modo de dizer já tinha mudado, porque não tinha mais contato, sabe? Não tinha mais comunhão, não tinha mais reunião entre irmãos. E o texto vai dizer o quê? Que eles não conseguiam falar Shibolete, porque o seu diálogo, o seu idioma já tinha mudado já, e eles falavam Sibolete. Shibolete significa espiga de milho. Quando falava Shibolete, eles falavam outra coisa. E aí eles passavam a espada, porque eles entendiam pela comunicação que não era de Gileade, era efraimita. E ali foram mortos cerca de, se não me falha a memória, 42 mil
42.000 pessoas de Efraim. Mais um relacionamento que Jefté destruiu com as próprias mãos, por falta de sabedoria. Meus irmãos, eu finalizo aqui. Em nome de Jesus. Nessa noite eu quero somente reforçar que Cristo está cuidando do nosso lar. Amém? Espírito Santo está trabalhando no nosso lar, para que quando nós tivermos um lar saudável em Cristo, nós venhamos vencer lá fora. É este o princípio. E segundo, Deus está cuidando da nossa comunhão como irmãos e como igreja. Jesus, Ele orou por isso. Capítulo 17 de João vai dizer: eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou com o Pai. Porque a partir do momento que nós nos dividimos entre nós, a igreja perde a credibilidade. A igreja não consegue pregar o Evangelho. Mas quando nós mantemos a integridade na unidade em Cristo Jesus, quando nós conseguimos manter a verticalidade da unidade, mas também o horizontal, íntegros em Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus eu quero aqui já declarar uma palavra sobre essa igreja. Em nome de Jesus, todo relacionamento familiar no lar, que estava desfigurado, desconstruído, está sendo recuperado aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dessa igreja, a minha vida, que o relacionamento como igreja, se já era bom, vai ser muito melhor. Porque vamos resolver os conflitos de forma correta e com sabedoria, como Cristo nos ensinou. Porque a unidade dessa igreja vai permanecer intacta pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder em Cristo Jesus, vamos continuar avançando, unidos como irmãos. Em nome de Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pastor, pode trazer alguém para louvar, orar? Alguém pode estar louvando ao Senhor? Enquanto os irmãos louvam, eu vou fazer uma oração para finalizarmos. Eu quero orar pela igreja, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Quando eu cheguei aqui, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu falei: Senhor, por que essa palavra? Eu vejo os irmãos unidos, irmãos abençoados, com uma unidade abençoada, maravilhosa. O Senhor colocou no meu coração. Nunca é demais reforçar aquilo que está bom. Quando Pedro diz lá, e fortalecerá, fortificará. Essa palavra fortificará é tornar melhor aquilo que já estava bom. Oh, glória a Deus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu expus à igreja, é isso. Seja um vencedor na sua casa. Não seja como Jefté, um perdedor um vencedor lá fora, mas um perdedor em casa. Aleluias. E também não seja como Jefté. Continue buscando a unidade como igreja. Não ataque o irmão, ame o irmão, ajude-o. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Eu sinto uma graça neste altar aqui. Aleluia. Eu não sei como está a sua verticalidade com Deus, a sua união. Não sei como está o seu lar no dia de hoje, durante esses dias. Aleluia. Eu sinto uma graça aqui. Mas é noite de resolução de conflitos no lar. E também é noite de resolução de conflitos como igreja. Deus está cuidando do seu lar nessa noite. Porque tem pessoas aqui dentro que são totalmente vencedores lá fora, mas quando chega em casa, parece que tudo rui. A tristeza entra no coração. Não existe mais o diálogo com uma esposa, com um esposo. O filho você nem conhece mais, tanto que você trabalha. Eu vou falar. Mas em nome de Jesus,
o ornamento que é aquilo que nos une, que nos alega, que nos fortalece, que é Jesus, vai retornar para o relacionamento que há no seu lar, vai voltar para o relacionamento de pai para filho, de filho para pai, de esposo para esposa. E nós também, como igreja, vamos batalhar juntos, trabalharmos juntos, unidos. Nós somos diferentes, mas nunca divergentes. Nós estamos em busca do mesmo alvo, que é Jesus. Por isso prossigamos para o alvo que está diante de mim, não por aquilo que ficou para trás. Prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Deus está cuidando dos relacionamentos da nossa igreja aqui. Oh, glória a Deus. Quero orar pelos irmãos nessa noite. Feche seus olhos onde você está. Senhor Jesus, o mundo quer desfigurar nossa identidade, mas o Senhor declarou na cruz do Calvário: nós somos filhos e filhas de Deus. Eu não sei qual é o porém que o adversário tem tentado colocar nos corações de alguém aqui nessa noite. Eu não sei o passado de ninguém aqui, mas o Senhor os conhece. Eis que tudo se fez novo, nova criatura você é em Cristo Jesus agora, Senhor. Mostra para eles, aleluia, a identidade do céu que o Senhor já colocou em seus corações. Espírito Santo de Deus, que eles venham vencer lá fora, como empresários, como trabalhadores, como acadêmicos, mas que eles também venham vencer como pai de família, mãe de família, filhos e filhas no lar. Espírito Santo, cuida, Senhor, em nome de Jesus, dos relacionamentos da casa deles. O lar, eu declaro, é de Jesus. A faculdade onde eles estão estudando é de Jesus. O trabalho onde eles estão é de Jesus. Jesus é tudo em todos. Em nome de Jesus eu oro pela igreja, Senhor. Eu oro pela unidade da Igreja Batista Shalom Jardim Esperança. Se eles estão unidos, eles estejam mais e mais unidos por Cristo Jesus, e que nada neste mundo venha separar aquilo que Deus uniu em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro cura no relacionamento paternal, maternal. Eu profetizo perdão no lar. Eu declaro perdão para aquele que falta receber perdão. Eu declaro em nome de Jesus, cada vez mais, Senhor, poder do Teu Espírito para caminharmos como igreja até que o Senhor venha. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca, Senhor, agora em nossos corações, que o nosso coração venha ser preenchido de paz, que essa palavra venha gerar frutos, meu Pai, 30, 60 e 100 por um. Se existe uma terra fértil nessa igreja, que venha gerar frutos em nome de Jesus. Que ao sair dessas portas, ao chegar no lar, o Senhor deposite paz, paz que excede todo entendimento, amor, Senhor, amor, meu Deus, o amor ágape, o amor incondicional sobre a vida dele, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Última palavra, eu quero que todos nós declaramos juntos essa noite, que é
É este versículo aqui. Aleluias. No 3, vamos declarar juntos aqui, para fecharmos essa palavra nos nossos corações. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus.